As gerações passam, mas a Santa Casa de Misericórdia de Campos permanece. Foi dessa forma que Alberto Lamego, na obra História da Santa Casa de Campos, se referiu a esta, que é a mais antiga instituição de saúde de Campos e região e 10ª do tipo a ser instalada no Brasil. No entanto, quem vê o atual edifício da Santa Casa de Campos e ao lado dele, de discreta igreja em homenagem a Nossa Senhora Mãe dos Homens, talvez não imagine que originalmente igreja e hospital compunham um belíssimo conjunto arquitetônico localizado em plena praça principal da cidade. De Irmandade ao hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Campos guarda até os dias de hoje profundas raízes, não apenas com a própria história da cidade, como também da própria evolução do tratamento da saúde pública no Brasil. Constituída nos primeiros anos sem sede própria, a Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens em Campos se estabeleceu inicialmente na matriz de São Salvador, o que normalmente se dava com a instalação de um altar para a devoção do santo ou santa de escolha. Logo depois, em 1786, em terreno antes pertencente à Câmara Municipal, deu início à construção da sua própria igreja, entrando esta em funcionamento no ano de 1790, embora não concluída. Cabe lembrar que no Brasil são poucas as igrejas erguidas em homenagem à Mãe dos Homens. A saída da Irmandade da Igreja Matriz de São Salvador deu-se em decorrência de divergências sobre a ordem de precedência das Irmandades na saída da procissão de São Sebastião. Junto à igreja primitiva ficava um pequeno hospital que fazia face com a rua hoje Alberto Torres, a antiga Estrada do Saco, formado à época por uma pequena casa térrea de pau a pique por alguns poucos leitos, muito mais próximo do que poderíamos chamar de uma enfermaria. Para entendermos a história que levou à construção da Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens e do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, torna-se necessário compreender como as Irmandades foram instaladas no Brasil. É bom lembrar que a devoção à Nossa Senhora Mãe dos Homens tem origem em Lisboa, Portugal, tendo sido trazida ao Brasil em meados do século XVIII, embora no Rio de Janeiro já se praticasse a devoção à Mãe dos Homens desde o século XVII. A Irmandade de mesmo nome se constituiu no Rio de Janeiro a partir de 1750. As Irmandades são, em sua maioria, associações formadas por leigos dedicados à devoção de um santo ou santa e não subordinados a nenhuma ordem religiosa. Interessante observar que possuíam relativa autonomia político-administrativa e financeira, e o dinheiro, a verba para essas irmandades vinham em quase sua totalidade de doações e legados pios. Outro dado interessante é que essas irmandades congregavam em torno de si figuras proeminentes da sociedade, principalmente para o cargo de provedor. Em 25 de julho do ano de 1790 foi firmado o compromisso entre os Irmãos da Misericórdia, sendo nesse momento o representante provedor, o capitão e senhor de engenho, Manuel da Fonseca Castelão. Cada Irmandade possuía um estatuto também chamado de compromisso que determinava não somente as ordens e regras da própria Irmandade, como também dos irmãos que a seguiam. No dia 12 de agosto do ano de 1792, a rainha Dona Maria I de Portugal aprovou o compromisso da Irmandade Mãe dos Homens aqui de Campos dos Goytacazes. Essa é, portanto, a data oficial de fundação da Santa Casa de Misericórdia de Campos, 12 de agosto de 1792. Tendo alcançado ainda naquele ano de 1792 os privilégios da Misericórdia do Rio de Janeiro, a Santa Casa de Campos dos Goytacazes seguia os protocolos e determinações da Santa Casa de Lisboa, que funcionava dessa forma como uma espécie de casa-mãe das demais. Entre 1793 e 94 foi eleito o primeiro provedor da Santa Casa, o mestre de campo José Caetano Barcelos Coutinho, rico fazendeiro na região de Quissamã e Macaé. Esses homens ocupavam posições de destaque na sociedade, eram religiosos ou como quarto provedor da Santa Casa, Joaquim Vicente dos Reis, português, que arrematou a fazenda de Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio dos jesuítas na nossa região. No ano de 1806, resolveram os irmãos construir o hospital mais cômodo, no lugar em que ficavam antes as enfermarias e a botica. Essa foi a primeira tentativa de se erigir o hospital. Em novembro de 1831, sendo provedor o tenente-coronel Gregório Francisco de Miranda, logo barão de Abadia, foi colocada a pedra fundamental para a construção do novo hospital e da Casa dos Expostos.
As obras foram interrompidas logo depois em virtude da grande enchente pela qual passou a vila no ano de 1833. A inauguração do novo hospital foi feita apenas em julho de 1838, na provedoria do coronel Manuel Joaquim Pereira Batista, portanto mais de 30 anos após os esforços iniciais para a construção do mesmo. O ato foi marcado pela tradicional visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. O pequeno cemitério da Irmandade ficava nos fundos da igreja, mas por questões de salubridade, os irmãos logo adquiriram outro terreno mais distante da vila para os enterramentos. Assim, no ano de 1812, foi adquirido o terreno em local mais afastado, na estrada que seguia para Nossa Senhora do Saco. Esse novo cemitério, chamado pelos africanos de Quimbira, foi murado em 1826, quando era provedor Manuel Pinto Neto da Cruz, que logo seria o Barão de Moriaé, e ficava em terras onde hoje está a Faculdade de Medicina de Campos. A importância social e política da Santa Casa era tamanha que o próprio Dom Pedro II, o imperador, em suas passagens pela região, não deixava de visitar também a Santa Casa. Ainda nos dias de hoje, esse quadro pintado em meados do século XIX pode ser contemplado no Salão Nobre da Santa Casa, assim como também a assinatura do Dom Pedro II no livro de ouro que registrava os visitantes. Assim, em 1878 e 1883, as suas passagens por aqui ficaram registradas nesse importante documento. Desde 1819, foi instalada em uma das janelas laterais da Santa Casa a roda dos expostos, em que eram depositadas as chamadas crianças enjeitadas, ou seja, crianças que não podiam ser cuidadas pelas suas mães ou seus familiares e que eram entregues aos cuidados da Santa Casa. O número de crianças abandonadas aumentava sempre, com contínuas dificuldades. E para melhorar a situação das órfãs, o Dr. José Gomes da Fonseca Paraíba, que exerceu seu mandato por 9 anos, requereu a doação da Igreja de Nossa Senhora da Lapa e Seminário, apelando ao bispo do Rio de Janeiro, Conde de Irajá. A igreja foi recebida com as casas anexas em 1864 para servir de asilo às órfãs. O grande conjunto arquitetônico formado pela igreja e pelo Seminário da Lapa figura quase que como uma pintura entre o Rio Paraíba e a vida urbana. Foram seus fundadores o padre missionário Ângelo de Siqueira e o frei Manuel da Cruz. A construção do Seminário da Lapa teve origem no ano de 1740 e mesmo tendo a torre e o frontispício da capela só sido concluídos em 1755, a igreja teve seus serviços inaugurados já em 1748. Com planta retangular e possuindo pátio interno, em seu início a igreja possuía 2 torres, das quais apenas uma hoje existe, já que no ano de 1863, uma faísca elétrica causou graves danos em uma delas. Interessante que devido à sua boa localização na grande enchente sofrida por Campos no ano de 1833, que paralisou a obra de construção do novo Hospital da Santa Casa, o seminário serviu de depósito para o suprimento de farinha e carne seca enviados pela corte para socorro dos mais pobres. Cabe salientar também que as mulheres tiveram destacado papel na proteção do Asilo da Lapa. As baronesas de Muriaé e da Lagoa Dourada, por exemplo, foram provedoras honorárias da Associação Protetora do Asilo da Lapa. A partir do ano de 1961, o prédio antigo da Santa Casa de Misericórdia de Campos começou a ser posto abaixo, mesmo sendo um bem patrimonial tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1956. Na verdade, através de despacho presidencial assinado por Jânio Quadros, alguns meses antes da demolição, o patrimônio que dava corpo ao antigo conjunto arquitetônico da Santa Casa de Misericórdia e da Igreja Mãe dos Homens foi um dos raros casos de destombamento pelo IPHAN, ou seja, revogando-se o tombamento e transferindo-se tal conjunto arquitetônico, a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens e o Hospital da Santa Casa de Misericórdia para o endereço atual. O conjunto arquitetônico era acusado de estar fora do arruamento e acusava o edifício de antiquado e de prejudicar o progresso do centro da cidade. Mesmo debaixo de protestos do IPHAN, na pessoa de Rodrigo Melo Franco de Andrade,
Justificava-se que o destombamento, no caso do conjunto arquitetônico e sua consequente demolição, dariam lugar a um novo empreendimento comercial ou a um memorial.